Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou em 7 de julho de 2023 a primeira fase da reforma tributária que reformula a tributação sobre o consumo. O texto ainda precisa ser aprovado pelos senadores. A expectativa era que todo o processo fosse concluído até o final de outubro deste ano, mas a regulamentação vai ficar para o ano que vem. Mas afinal, o que é a reforma tributária e o que muda para nós brasileiros? Para esclarecer essas e outras questões sobre o assunto, eu converso aqui com o economista Fabrício Pessato, que está com a gente. Obrigado, Fabrício, pela sua presença aqui no Ação Nacional. Obrigado, Júnior, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento aqui. Com certeza. Bom, Fabrício, vamos começar do básico, né? O que é a reforma tributária? Que se as pessoas ainda não sabem o que nós estamos dizendo aqui, para a gente poder dar uma explanada. Reforma tributária é o seguinte: nós temos no Brasil a pior, sem dúvida, estrutura de tributação do mundo. Isso aí tem vários estudos mostrando, estudos de empresas de auditoria mostrando que o Brasil é o país no mundo onde as empresas mais desperdiçam, eu chamo de desperdício, tá? Desperdício. As empresas mais desperdiçam recursos humanos, recursos materiais para sistematizar, calcular e apurar o pagamento de todos os impostos e contribuições aos quais elas têm que pagar por conta de estarem no sistema econômico brasileiro. E aí o que é a reforma tributária? A reforma tributária ela consiste numa tentativa, na prática, né, de simplificação, de junção de vários desses tributos, que a gente chama de tributos gêmeos, porque eles têm a mesma base tributária, têm o mesmo fator gerador, e com isso facilitar a vida das empresas e por conseguinte, também facilitar, desburocratizar o sistema nacional. E aí, com isso, as empresas podem usar esses recursos humanos, materiais, financeiros para outras finalidades mais nobres e melhora, com certeza, a vida da sociedade como um todo. Bom, na abertura do ano legislativo, a simplificação dos impostos foi lembrada como uma das prioridades para o país. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, pediram a reforma tributária em suas mensagens. Outros senadores também defendem a aprovação de mudanças no sistema tributário do Brasil. A urgência de reformar o sistema tributário é prioridade para muitos senadores. A inflação decorrente da quebra das cadeias globais de produção e distribuição de bens e serviços elevou de maneira contundente o custo de vida dos brasileiros, retirando seu poder de compra. O problema precisa ser enfrentado com planejamento e medidas efetivas, entre as quais destaco a necessidade de reforma em nossa legislação tributária, a fim de simplificar, agilizar e baratear as atividades da iniciativa privada. A gente não pode, nesse modelo atual, com tantos impostos, onde uns pagam, outros não pagam, uns pagam muito, outros pagam pouco. Não é esse o modelo que o Brasil merece hoje. E cabe a nós, ao Congresso Nacional, se debruçar sobre esse tema. Esse tema é uma necessidade que o país tem, a gente não conseguiu avançar nele nos últimos anos. Passamos o último ano legislativo trabalhando intensamente sobre isso na Câmara, não conseguimos avançar. O Senado tentou trabalhar, não conseguiu avançar também, mas agora, aqui no Senado, talvez seja o momento ideal. Prioridade sempre, como já foi defendido até agora, transparência, retidão, buscar o melhor, a eficiência da máquina pública, sempre nesse ponto. Também a pauta fiscal, a pauta tributária. Na questão da reforma tributária, o mais importante é não aumentar impostos. Nós não aguentamos mais, a carga tributária brasileira chegou a um limite. Nós temos que fazer com que quem ganha menos, pague menos. Porque hoje uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos paga muito mais imposto na cesta básica do que uma que ganha 10 salários mínimos. A comparação na renda é muito pior para quem ganha menos do que para quem entre os mais ricos brasileiros. Esse é o desafio
sem que a gente sobrecarregue ainda mais o contribuinte. O tema vem sendo debatido há bastante tempo e nem sempre é simples chegar a um entendimento. Eu fui deputado aqui na década de 90, já falava em reforma tributária. E até hoje não concretizou pequenos atalhos, pequenos decretos, pequena arrumação tributária, mas não entra na essência de realmente desburocratizar a questão dos tributos, reduzir tributos, facilitar a vida do empresariado, abrir mercados, não é? Preparar o Brasil para um Brasil fora do Brasil, para negociação, para comércio exterior. Então é isso que a gente precisa. A reforma tributária é necessária, ela tem que entrar e ser votada. Dada a habilidade do presidente Lula, dado o tamanho da bancada também que se dispõe a ser apoiadora do governo, eu acredito que nós vamos conseguir sim ter aqui no Senado a aprovação dos projetos mais relevantes do interesse do governo e da população brasileira. Bom, Fabrício, por que é tão difícil aprovar uma reforma como essa no Brasil? A gente viu aí que os senadores, pelo visto, estão a favor de aprovar essa reforma, porque, como a gente começou aqui o programa falando que há 30 anos se discute isso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e vai. Desde a época do Fernando Henrique se fala disso, né? E aí vai, outro governo, e é um balaio de gatos. Né? Explica para nós. Bom, você ter uma dimensão da gravidade, da dificuldade que é isso. A última vez que nós tivemos uma reforma tributária ampla, ela foi feita durante a ditadura militar. Por quê? Porque para você fazer algum tipo de reforma, você precisa conversar, você precisa negociar com os entes federativos, ou seja, com os municípios, com os estados, com o Distrito Federal e com a União, que são aqueles que são envolvidos na repactuação dos tributos que vão ser arrecadados. Dito isso, o que acontece? Quando você coloca isso numa mesa de negociação com 27 unidades de federação, 5.565 municípios, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha, cada um vai querer uma coisa. E aí não se chega num consenso, não conseguem fazer chegar num texto básico para falar, não, olha, os municípios vão ter que abrir mão disso, os estados vão ter que abrir mão disso, a União vai ter que abrir mão disso, e aí, como você mesmo mencionou, vira um balaio, cada um brigando para a sua área, os estados e eventualmente municípios entrando numa guerra fiscal que prejudica apenas a sociedade brasileira e as empresas que são, logicamente, beneficiadas com esse tipo de guerra fiscal. E aí você tem essa dificuldade imensa que foi vamos citar uma data próxima, que foi a chance real que nós tivemos de aprovar uma reforma tributária com a Constituição Federal de 1988. Ali já era para ter sido feita uma reforma tributária. E olha o problema, nós fizemos uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, sem fazer a reforma tributária. Então, parte dos problemas que nós vamos vir a ter, por exemplo, com a reforma da Previdência, que é qual tributo vai para onde agora, em que situação que isso vai acontecer, deveria ter sido discutido antes de se fazer a reforma da Previdência. Então, agora nós vamos ter a aprovação, parece, da reforma tributária, o Senado, a sociedade, parece que agora todo mundo, felizmente, se convenceu que não tem mais condição do país seguir adiante sem fazer essa reforma tributária. Mas aí, além de tudo, a gente vai ter um prazo gigantesco para fazer aquela adaptação, para fazer uma coisa bem aos pouquinhos, porque como a gente tem essa dificuldade de negociação, ela vai sendo introduzida bem aos pouquinhos até que ela seja concluída. Então, isso vai demorar muito mais tempo do que a gente imagina para ver, né, acontecer os benefícios da reforma tributária. Nesse VT que a gente acabou de assistir aí agora, um dos senadores disse uma coisa que eu não me lembro qual, desculpe aqui, porque eu não vou me recordar, foram tantos, mas ele falou assim, quem ganha menos, pague menos. Eu me lembro que eu peguei essa frase aqui, quer dizer, hoje em dia quem ganha menos está pagando mais imposto, é isso? É isso que ele quis dizer? E essa reforma está tentando fazer essa mudança? Olha, Júnior, olha que coisa. Quem ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária de país nórdico. A classe média baixa, essa que já entra no pagamento do imposto de renda, nas primeiras alíquotas ali do imposto de renda somado, porque o que acontece? Nós temos no nosso sistema tributário, a gente vai às vezes fazer as compras e não sabe o que tem lá de imposto. Tem uma lei de 2013, está fazendo 10 anos essa lei, na qual as empresas são obrigadas a colocar nas suas notas fiscais
o montante que ela paga de tributos. E aí você vai ver aquilo, né? Por que aquilo é uma estimativa? Porque, diferentemente de outros países, onde você tem a cobrança feita no destino e não na origem, como é no Brasil isso vai perpassando ao longo da cadeia de produção. E aí é feita uma estimativa com base naquilo que divulga os estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, e aí as empresas fazem esse cálculo aproximado de quanto tributo tem embutido nos preços dos bens e dos serviços pelos quais elas pagam. Então, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, alguns serviços como esses, e quaisquer bens que você imaginar, não só cesta básica. Cesta básica, teve uma lei até algum tempo atrás que conseguiu retirar alguns tributos que até deu uma aliviada. Mas quaisquer bens de consumo que você tem, você está pagando lá uma carga de 25%, 30%, 35%, 40%, 50% de tributo, e a sociedade não sabe que está pagando porque ela está diluída no preço. A empresa repassa isso para o preço da mercadoria final e cobra do consumidor. Então o consumidor compra e não está sabendo. Então as classes menos favorecidas são efetivamente quem mais pagam tributos no país. E olha a coisa, né? Teve um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que saiu em 2016 mostrando que o Brasil é o paraíso tributário, olha isso, o Brasil é o paraíso tributário dos super ricos. Se o telespectador, a telespectadora digitar nos aplicativos lá de busca, Brasil, paraíso tributário dos super ricos, vai encontrar essa reportagem lá de 2016, eu fiz isso hoje, e é a mesma reportagem mostrando que quem tem uma faixa de renda na faixa dos milhões consegue isenções tributárias. Por exemplo, distribuição de dividendos das empresas. Então teve um grande banco que há algum tempo atrás, no meio da pandemia lá, distribuiu dividendos para a família na monta de 6 bilhões de reais. Sabe quanto que eles pagaram de imposto sobre esses 6 bilhões de reais? Zero. Então a classe média brasileira, ela paga lá o imposto que vem retido na fonte e essas pessoas que receberam esses dividendos bilionários não pagam tributo. Tem algumas faixas por exemplo, quem adquire títulos da dívida do governo, que são alíquotas regressivas, que elas começam lá em 15%, né, e elas vão caindo até um valor baixo. Então, dependendo do montante que a pessoa coloca em títulos do governo, ela está tendo uma tributação muito mais baixa do que ela deveria ter. Então, o senador está certíssimo, quem paga imposto no Brasil são as classes menos favorecidas e os ricos e os muito ricos. Coisa simples, os ricos e os muito ricos é que tem jatinhos, helicópteros, iates, isso não paga IPVA. O cidadão que está fazendo lá transporte por aplicativo, lá entregando moto-entregadores por aplicativo, ele paga lá IPVA todo dia. E esses super ricos não pagam nada de IPVA. É um absurdo completo, né? Destrincha isso para nós, para a gente poder entender o que você quer dizer com imposto de destino, imposto de origem, porque as pessoas possam entender. Tá bom, eu tenho uma fábrica aqui no estado de São Paulo. Okay. Eu vou vender os meus produtos aqui no estado de São Paulo e digamos que eu tenho um produto lá que eu cobre R$100. E vamos dizer, para facilitar as contas, que eu tenha 20% de impostos embutidos. Se esse imposto é cobrado na origem, o que acontece? Ao cobrar do meu consumidor, eu vou cobrar R$100, automaticamente eu deduzo 20%, ou seja, a minha empresa, sobre aquele produto que eu estou vendendo por R$100, eu fico com R$80, tudo bem? Então, eu tenho que ficar claro que é isso que vai acontecer. No destino seria o seguinte, vamos inverter a conta, vamos dizer que seja R$80 o preço da mercadoria que eu quero ficar e que eu vou vender para você com aqueles mesmos 20%. Então, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou fazer 20% sobre os 80, ou seja, R$16, vou somar aos R$80 e isso vai dar 96. Então, só vou te fazer reconhecer a existência desse tributo no momento em que eu vendo para você. Então, eu vendi, olha, está aqui, João, R$80, mais 20% de imposto, 96. Então, só com essa diferença entre ser na origem ou ser no destino, já são R$4 de diferença no tributo. Agora, imagina isso, uma empresa vendendo milhões de produtos ao longo do ano. Você comprar um carro que custa 100 mil. E aí você tem um outro problema, que é o seguinte, quem que arrecada? Vamos dizer que nós estamos aqui no estado de São Paulo e nós vamos vender para o estado do Rio de Janeiro. Se eu estou vendendo para uma pessoa que está no Rio de Janeiro,
A Receita Estadual do Rio de Janeiro é que tem que receber o produto dessa arrecadação, entendeu? Aqui, como é na origem, é o governo do estado de São Paulo que vai fazer a arrecadação do devido valor. Então aí já tem um segundo problema. Qual que é o segundo problema? O primeiro problema, o valor fica mais alto quando você cobra na origem. Segundo problema, ao você cobrar na origem, você complica as regras do jogo, porque quem está recebendo o produto na ponta é esse que tem que pagar para a sua respectiva receita estadual. E aí isso acaba gerando um estímulo à guerra fiscal entre as unidades da federação e entre os municípios também. Então tem um município que cobra 5% de ISS-QN, outro cobra 3%. O que a empresa faz? Ela vai para aquele lugar onde o município está cobrando 3%, sai daquele de 5% vai para aquele outro para 3%, porque ela está recebendo 2 pontos percentuais nessa diferença. Aí esses 2 pontos percentuais, ou ela bota no bolso, ou ela coloca o produto mais barato e consegue vender um pouco mais. Então aí o fato, a transição aí de ser da origem para o destino, que foi aprovado no texto da reforma tributária, já facilita, já melhora bastante. A má notícia é que nós vamos começar a fazer um processo de transição da origem para o destino em 2029 e esse processo vai ser concluído em 2078, são 50 anos. Você, eu, possivelmente não estaremos vivos para ver a coisa acontecer, tá? A menos que haja uma pressão da sociedade entendendo essas dificuldades e que isso é uma coisa mais urgente, que precisa ser feito de uma forma mais célere, a menos que isso aconteça, uma pressão da sociedade, vai ser algo que vai demorar muito, de novo por conta daquelas dificuldades de repactuação, de negociação entre os entes do sistema federativo nacional. Que é a questão dos municípios, estados e governo federal, e fica nessa, como o senhor estava explicando aí agora, briga, né? Vira aquela briga que cada um puxando para o seu lado. Né? Então, diante disso daí, que mais ou menos você está explicando, hoje a gente paga imposto 2 vezes em muitos produtos? Não a gente tem algo parecido com uma bitributação, embora a Constituição proíba isso efetivamente, não pode, tem que ser um. Mas aí o que acontece? O ISS-QN é um caso clássico, que existem brigas que estão na justiça de grandes empresas exatamente por conta disso, de bitributação. Porque eu estou na cidade de Valinhos e eu vendi para a cidade de São Paulo. Aí Valinhos quer cobrar, São Paulo também quer cobrar. Aí entra uma briga judicial, aí já começa uma disputa. Estou no estado de São Paulo, eu vendi para o estado do Paraná. Outra briga, não, mas peraí, é aqui, não é aqui e tal. Então, até que isso seja decidido pela justiça, aí são anos, a gente sabe como é que é a justiça brasileira. Então, infelizmente, existe essa possibilidade. Bom, bem complexo isso, né, Fabrício? Muito complexo. Por isso que isso fica nessa discussão há 30 anos e às vezes não chega a um acordo, né? Só para você ter uma ideia, Júnior, nós temos cinco tributos básicos. Eu ia perguntar isso. Quais são os principais impostos que tem hoje no Brasil? Vamos lá para a gente poder entender. Nós temos, esses tributos que estão sendo unificados. Nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e PIS. São 3 tributos federais, tudo bem? Sim. Aí nós temos o ICMS, que é um imposto de competência estadual, que incide sobre circulação de mercadorias e serviços, e o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é arrecadado na competência municipal. O que diz a reforma tributária? Esses 3 tributos federais vão ser unificados em um só, que vai se chamar o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, não cumulativo, e o IBS, que é de competência estadual e municipal, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Esses 2 vão ser repactuados entre estados e municípios e o federal vai ser, aí entra Fundo de Participação de Estados e Municípios, aí vão ser unificados, vão ser tudo, mas basicamente é isso. A reforma dos meus sonhos teria um único imposto sobre valor adicionado e aí teria a repactuação entre os entes federativos. União fica com tanto, Estados fica com tanto, municípios fica com tanto. Isso aí já deveria ser automaticamente repactuado para simplificar. Seria uma simplificação ainda maior. Mas é aquela história. Foi o que foi possível ser acordado diante de todas as brigas que tem entre os entes federativos.
Então é melhor enxugar de 5 para 2 do que nada, do que continuar do jeito que está. O jeito que está é o pior dos mundos. Então, felizmente, foi aprovada essa unificação e, de novo, má notícia, né? Essa má notícia isso vai começar a entrar em vigor a partir de 2026. E aí vão entrar com uma alíquota de 1% do IBS e do CBS. Aí tem também um outro tributo, um imposto um imposto discriminatório, por exemplo, para cigarro, bebida alcoólica, deveria ter bens açucarados com excesso de açúcar e com os chamados superprocessados também, alimentos superprocessados, também deveria pagar uma alíquota mais alta e em detrimento a outros que deveriam até receber eventualmente uma redução. Mas tem esse outro tributo que é de competência federal também para discriminar aqueles que são considerados os males, né, os produtos que causam mal à saúde, tá? Mas então é melhor que fiquem esses 3 do que continue do jeito que está, porque do jeito que estava realmente, mas a má notícia é isso, começa só em 2026, introduzindo uma alíquota de 1% e aumentando e reduzindo a outra alíquota até 2030. Vai ser uma transição, Vai ser uma transição. Vai ser uma transição, vai começar aos vai pouquinhos, ser puxando para um lado. Isso, vai ser uma transição. Isso porque o Origem e Destino começa em 2029 e vai até 2078, né? Mas o primeiro lá, que é a primeira transição, ela começa em 2026 e deve ser concluída até 2030, que é a unificação total daqueles 5 para 2 tributos. Muito se fala, eu ouvi discussões na internet de que isso prejudicaria os municípios, as prefeituras e tudo mais em relação a essa mudança, porque segundo dizem, né, desculpa, a prefeitura ficaria refém do Estado ou do governo federal, alguma coisa desse tipo, para poder entender aqui melhor. Isso realmente acaba acontecendo ou não? O que acontece? Como essa arrecadação será feita entre estados e municípios, de certa forma os municípios ficam um pouco reféns, sim, dos estados. E também tem o Fundo de Participação dos Municípios, que esse fundo ele é ligado ao IPI, atualmente ao IPI, uma parte do IPI é automaticamente repassado aos municípios, né? E aí ainda não está definido como é que vai ser essa repactuação. Então, mas possivelmente vai ser voltada uma lei complementar dizendo como é que isso vai acontecer. Isso, porque né? O Fundo de Compensação de Estados e Municípios tem que acontecer, porque você tem os estados... Você quebra os municípios. Né? Senão quebra os municípios, né? Os municípios acabam não tendo como receber e tem a questão também dos municípios que são mais desenvolvidos do que os outros. E aí, logicamente, esses menos desenvolvidos eles precisam receber um pouco mais de repasse, até para você ter acabar com ou tentar diminuir os desequilíbrios regionais, que são outro problema do país. Tem municípios que são industrializados, né? Tem grandes indústrias multinacionais que geram recurso para o município, né? Agora, tem municípios que a gente sabe, que a gente conhece, infelizmente, vivem realmente num estado de calamidade, né? Porque não tem esse tipo de recurso. Isso, esses acabam, infelizmente, ficando com a reforma tributária, do jeito que foi feito, um pouco mais reféns dos estados, porque o ISSQN, que é aquele tributo, né, o imposto municipal, que faria parte dessa cesta, esse tributo municipal ele vai ficar assim repactuado entre estados e municípios, né? Então, de fato, os municípios precisa haver uma definição melhor pelo Congresso Nacional, pela lei complementar, como é que vai funcionar essa repactuação. Fabrício, e por que a reforma é tão necessária assim no Brasil? Basicamente, o que acontece a gente fala que o mundo inteiro tem grandes empresas, né? O mundo, você tem empresas que são gigantescas. E a gente tem um problema no Brasil o seguinte, você tem uma empresa, você começa com uma empresa pequena, sei lá, aí você está lá no Simples Nacional, e você começa lá crescendo com a tua empresa. Chega um ponto que você vai chegando no teto do Simples Nacional, que você vai ter que mudar todo o seu sistema de tributação. Você vai ter que passar, por exemplo, aí depois você vai entrar do lucro presumido, ou se você não for para o lucro presumido, você vai passar para o lucro real, e para o lucro real você vai precisar contratar uma gama de contadores e de advogados tributaristas para você fazer um estudo do seu planejamento tributário, para ver como é que vai ficar a situação da sua empresa. E aí a empresa, com isso, muitas vezes ela desiste de crescer, abre um segundo CNPJ, e aí é o que a gente chama de crescer para o lado, né? Em vez da empresa
ir crescendo e ganhar dimensão nacional e internacional, ela cresce para o lado, abre um segundo CNPJ, abre um CNPJ em outra unidade de federação, e aí ela vai se esparramando, ela vai se esparramando. E ela acaba não tendo massa crítica. E, infelizmente, o mundo hoje ele é um mundo de grandes empresas. E aí, esse é um dos problemas que tem, né? A empresa ela não cresce, ao não conseguir crescer, ela não consegue enfrentar a concorrência internacional. Pouquíssimas empresas brasileiras, né, conseguem ganhar uma dimensão para competir no sistema internacional. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é aquele que eu já mencionei. Se você precisa contratar um monte de contador, um monte de advogado tributarista, e você precisa ter toda aquela confusão, aí você acaba desperdiçando recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros para apuração de tributos. E você deveria ter outras funções muito mais nobres para serem alocadas, né, com esses recursos que você está tendo. Então, a empresa poderia ser muito mais eficiente se ela não tivesse aquele monte de coisa de tributação para apurar, arrecadar e pagar, né? E também tem outra questão que você tem um risco judicial muito grande, né? Porque como é muito complicado, eventualmente uma empresa acaba entrando numa seara perigosa porque, por exemplo, tem a tabela do imposto de produtos industrializados. Aí você está produzindo lá um determinado bombom. Aí até virou um caso clássico lá, que é um famoso marca de bombom que a gente tinha lá desde criança, né? Essa marca de bombom hoje em dia ela não é mais bombom, ela é biscoito, waffle, e ela é vendida como biscoito waffle, que ela cai de uma alíquota de 25%, 30% para uma alíquota de 5%. Então, contando que não vai dar rolo isso, né? E assim como tem esse caso, você tem inúmeros casos de você acaba criando uma insegurança jurídica muito grande para as empresas. Outro gasto, você é contestado nisso, naquilo, e aí também a reforma tributária acaba também facilitando isso. E quando a gente chega nesse ponto, né, na verdade, todo esse custo é repassado para o produto que a gente consome no final da corda. Aí, o consumidor é sempre que paga a conta. Durante uma entrevista, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard Epp, né, informou que a regulamentação da primeira fase da reforma tributária, que simplifica os impostos sobre o consumo, vai ficar para o ano que vem. Vamos ver. A informação foi dada pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Epp. Ele ainda adiantou que, a princípio, está previsto 4 projetos de lei complementar. O primeiro projeto vai detalhar as regras do futuro imposto sobre o valor adicionado dual. O segundo criará e regulamentará o Conselho Federativo. O terceiro tratará do Fundo de Desenvolvimento Regional. E o último tratará de regras para os créditos acumulados de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que desaparecerá para dar lugar ao imposto sobre bens e serviços. Segundo o secretário, o governo quer construir os projetos em parceria com os estados e os municípios, e os governos locais terão alguns espaços de autonomia, como no caso do tributo de responsabilidade dos governos estaduais e das prefeituras. Bom, obrigado, Natália, pelas informações. A gente pode ver que já existe aí um adiamento, né, um processo aí de discussão. E quais são essas principais discussões sobre essa reforma tributária que está a mesmo campo aí travando o processo? É sempre a questão que acaba empacando como é que vai ser a arrecadação, qual é a alíquota, qual estado que vai ficar com quanto que o município vai ficar com tanto. Por isso que eles estão dependendo dessas leis complementares para fazer a regulamentação disso. O conselho que vai decidir. Esse conselho federativo acho que é complicado, né? É um nome ruim. Por que é um nome ruim? Quando você fala conselho federativo, dá a impressão que é a União, né? O governo federal que está tomando cargo disso. Mas o nome Conselho Federativo é porque nós vivemos sob um pacto federativo com União, Estados e municípios. Então, esse Conselho Federativo ele vai decidir, na verdade, como é que União, Estados e municípios, principalmente, né, quando a gente está tratando do IBS, que é de competência estadual e municipal, como é que vai ser feita essa repactuação. Então, a União nem vai sentar à mesa para discutir esse tipo de situação. Isso aí vai ser uma discussão entre estados e municípios.
com os representantes parlamentares, principalmente no Senado Federal, que é lá onde é feita essa discussão, principalmente do ICMS. Essa discussão é feita pelo Senado Federal. Então, quando começa a entrar nos detalhes, aí a coisa às vezes começa a enrolar. Essa é a grande dificuldade. E como essa reforma tributária ela pode afetar a carga tributária para empresas e cidadãos? A ideia, pelo menos o que está na letra da lei, é que você não tenha um aumento da carga tributária. O Brasil tem hoje aproximadamente 34% de carga tributária. Bom, vamos explicar o que é carga tributária primeiro. Vamos lá. Carga tributária, a definição é a seguinte: somando todos os tributos arrecadados no país, soma tudo e divide isso pelo produto interno bruto, multiplica por 100. Isso dá um percentual. O Brasil hoje tem 34%, ou seja, a cada R$100 que o país gera no ano da produção da agropecuária, da indústria e dos serviços, R$34 acabam sendo arrecadados. Tá? Aí alguém vai falar, nossa, meu Deus do céu, é uma arrecadação altíssima. É um terço. Né? É um terço. Né? Aí a gente tem que colocar a coisa em perspectiva. É alta em que circunstâncias? Por exemplo, Estados Unidos também tem uma carga parecida com essa. A Alemanha tem uma carga maior que essa. Aí você vai ter países como os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega, que a carga tributária passa dos 50% do produto interno bruto. E eles não estão chateados com isso, porque essa carga tributária elevada ajuda, entre outras coisas, a subsidiar programas sociais, educação básica, saúde, ou seja, serviços públicos. Então, esse é um problema que a gente precisa discutir, mas é uma discussão muito mais de natureza de entendimento de que tipo de sociedade nós vamos querer ter no futuro, do que uma discussão sobre a carga tributária em si. Né? Qual que é a lógica que nós queremos? Será que nós vamos querer ter uma saúde 100% privatizada? Ou 50%, 50%, 20-30, 20-80, 80-20? Qual é a composição que vai ter sobre a estrutura da saúde, da educação, da previdência? Né? Vai ser meio a meio, privatizado? Como é que vai acontecer? Então essa é uma outra discussão. A questão da carga em si, respondendo à pergunta que você me fez, é o seguinte: a ideia é que não haja aumento de carga, mas que haja um deslocamento da carga tributária. O que é esse deslocamento? Hoje, da carga tributária que nós temos, 19% desses 34% são pagos pelas classes menos favorecidas. E os outros 15% para quem ganha mais do que os 2 salários mínimos. Então, até 2 salários mínimos paga 19%. Como? Mas como? Tem gente que ganha R$1.500, não está nem no imposto de renda. Paga. Como que ele paga? IPI, ICMS, COFINS, PIS, ISS, que estão embutidos no preço ele não está sabendo. Ele pagou, mas ele não sabe que ele está pagando. Então, as famílias de baixa renda hoje é que arcam com a maior parte desses tributos. Qual que é a lógica? E essa lógica é a que acontece em todos os países hoje ditos desenvolvidos, que têm IDH maior do que 0,9. Esses países, eles arrecadam menos quando as pessoas ganham menos e arrecadam mais quando as pessoas ganham mais. É um princípio chamado de progressividade tributária. A atual estrutura tributária brasileira é extremamente regressiva. Regressividade tributária, que foi aquilo que o senador falou no outro bloco. Quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais. Aí vai ser uma briga interessante na sociedade para a gente ver se os lobbies que financiam esses deputados e senadores estarão de acordo em eles pagarem com um percentual maior de impostos, principalmente impostos sobre renda e propriedade. A gente vai ver se vai rolar mesmo aquele negócio do imposto sobre os jatinhos, sobre helicópteros, sobre os iates, né? E se as classes menos favorecidas vão pagar mais baixo pela cesta básica, vão pagar mais baixo por alguns serviços essenciais, pelas quais eles pagam, tipo energia elétrica, água e esgoto, serviço de telecomunicações. Né? Então a gente vai ver se isso vai acontecer. Então diminuem-se os tributos para as classes menos favorecidas, aumentam-se os tributos para as classes mais favorecidas, de tal forma que a média da arrecadação continue a mesma coisa. De certa forma, isso é bom até para as classes mais favorecidas. Por quê? Porque quando os mais pobres têm uma redução da sua carga tributária, o que eles vão fazer?
eles vão consumir em outras coisas. Para consumir em outras coisas, você vai ter outras empresas sendo geradas para atender aquela demanda nova que surgiu. Então, quem é que vai oferecer esse serviço? Geralmente, o empresário. O empresário, ele tem lá outros empresários de maior faixa de renda, eles vão abrir outras empresas, vão ter os seus lucros, e os seus lucros vão se assentar exatamente no consumo dessas classes menos favorecidas que deixaram de pagar uma carga tributária tão elevada para sustentar a estrutura do funcionamento da máquina pública do país. E o imposto de renda sofre alguma alteração com tudo isso? Com essa reforma? A reforma em si não tratou não tratou desse tema. Isso vai ser tratado com as leis complementares. Isso não precisa. O que acontece? O que foi feito agora? Se for nesse caminho que você está falando, né, que quem ganha mais vai pagar mais imposto, então o correto será que vai cair em cima disso aqui? Do imposto o correto seria as classes mais favorecidas pagarem alíquotas de impostos maiores, como acontece em países desenvolvidos. Por exemplo, você pegar países como a Alemanha, como França, como o Japão, tem alíquota de imposto de renda de 45%. Ninguém sabe disso, né? Mas eles têm essa alíquota. Tem os abatimentos e tal, cai, ok, mas a alíquota está lá. A nossa máxima é 27,5%. Os Estados Unidos tinham uma alíquota de 39%, caiu para 37%. Os Estados Unidos, que são o berço do liberalismo, que todo mundo acha que é a economia liberal. Lá a carga máxima a alíquota máxima chega a 37%. Quem paga mais? A classe média lá, média alta nos Estados Unidos. E lá, se não pagar, o que acontece? É preso. Vai preso. Né? O Brasil é signatário de um acordo que não permite que a pessoa seja presa por não pagar imposto de renda. Nos Estados Unidos não tem conversa. Se você não pagar imposto de renda lá, você vai... Al Capone que o diga, né? Foi parar na cadeia por causa de imposto de renda, né? Fez tudo que fez. Então a ideia é essa. Mas o que acontece? Nessa reforma tributária, o que está sendo modificado é o texto constitucional. Então, quando muda o texto constitucional, você precisa de uma proposta de emenda à Constituição que vai alterar o texto da Constituição. A alíquota em si, isso deve ficar para as chamadas leis complementares, que são leis de maioria simples. A PEC precisa de 3/5 das duas casas para serem aprovadas, né, em 2 votações em cada sessão, 2 na Câmara, 2 no Senado. Já as leis complementares, que são projetos de lei simples, isso aí não precisa, e eventualmente se o governo até se arriscar, ele pode fazer uma medida provisória e depois esperar que o Congresso regulamente isso. Só não pode ser no mesmo ano em que a lei foi votada. Então, se eu vou alterar as regras para o ano que vem, essa regra tem que ser alterada agora. Eu não posso agora nesse ano vamos mudar a alíquota. Não, aí não pode. Aí tem que ficar para o ano seguinte. Bom, bem complexo isso. Falar o imposto de renda, né? Então, a gente vai fazendo essa gradação, né? Conforme eu fiquei, quando eu ganho menos, eu vou pagar menos, então, e se eu ganhar mais, eu vou pagar mais, é isso? Isso. No imposto de renda é isso, né? Já é assim, tá? Já temos essa gradação. Quem tem uma faixa de isenção agora está para 2 salários mínimos, que quem ganha até 2 salários mínimos está isento agora pela nova mudança, pela nova regra. E aí, conforme a pessoa vai tendo uma renda maior, ela vai entrando em alíquotas de imposto de renda maior. Tá? Então, no imposto de renda não muda nada. O que acontece? O que vai mudar são os impostos sobre o consumo. São aqueles que a gente chama de tributos indiretos. São os tributos que incidem sobre os bens e serviços que estão lá disfarçados, que a pessoa não sabe, tá? Por causa do nosso sistema tributário, mas que esses que vão ser unificados, que vão ser juntados lá, a reforma consiste nisso. O imposto de renda ele pode ser decidido por lei complementar, por lei simples, por projeto de lei simples. Se o governo quiser alterar para o ano que vem, eu quero uma alíquota maior do imposto de renda pessoa física para quem ganha, sei lá, até 10 salários mínimos, entra numa alíquota nova de 30%. Quem ganha mais do que 20 salários mínimos entra numa alíquota de 35%. Ele tem que fazer isso agora, tem que ser aprovado agora para entrar em vigor no ano de 2024. Senão ele não consegue fazer. Então é assim que funciona. Então, para aumentar tributo, ele precisa o princípio da anterioridade, né? Então, ele precisa, no ano anterior, ter votado o tributo, o aumento do tributo que vai acontecer no ano seguinte. Então isso está paralelo à reforma tributária. Está paralelo à reforma tributária. Que a gente tem que alinhar com o andar da carruagem. Isso. Eu só te expliquei isso porque você tinha me perguntado se a carga tributária ia ou não ia aumentar, e eu falei, olha,
Ela não vai aumentar para as classes menos favorecidas, pelo contrário, a ideia é que diminua a tributação sobre as classes menos favorecidas e aumente a tributação sobre as classes mais favorecidas, por exemplo, imposto de renda e os impostos sobre propriedade, como, por exemplo, o IPTU, o ITR, o IPVA, né, imposto territorial rural. Né, esse é um tributo, assim, ridiculamente pouco explorado. Né. Imposto territorial rural, no ano de 2022, ele arrecadou 3,3 bilhões de reais. Ou seja, todo o latifúndio de todo o país arrecadou 3,3 bilhões de reais. Só o IPTU da cidade de São Paulo, o Imposto Predial Territorial Urbano, no ano passado, arrecadou 11,4 bilhões de reais. Nossa. Mais do que 3 vezes mais que todo o agronegócio, o latifúndio. É lógico que a gente tem que desconsiderar as pequenas propriedades de terra, a agricultura familiar, mas tem muito latifúndio, muito grande propriedade de terra e que paga um tributo sobre o territorial rural muito baixo para arrecadação. E esse é um tributo de competência federal. Esse é um tributo que poderia o governo federal, por meio de lei complementar, né, modificar as alíquotas para ter um pouco mais de arrecadação. Esse tipo de repactuação, de redistribuição dos tributos que a gente espera com uma reforma ampla, uma reforma tributária que seja uma reforma tributária ampla, né, não uma reforma tributária tão apenas para simplificar. Sim. Né? Fabrício, como o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, ele é aplicado efetivamente, para a gente poder entender? É o governo federal, é de competência do governo federal, e são as fábricas. Então, é a indústria que arrecada esse tipo de tributo. Uma vez que, sei lá, você tem, por exemplo, eu lembro de cabeça se não mudou a alíquota, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado tem uma alíquota de IPI de 20%. Então, se um ar-condicionado custa, sei lá, R$2.000, são aplicados 20% sobre esses R$2.000, cobrados na origem, ou seja, 20% sobre R$2.000 são R$400. R$2.000 menos 400 sobrou para a fábrica que produz o ar-condicionado, 1.600. Então, aqueles 20% correspondem ao imposto sobre produtos industrializados. Parte desse tributo, desse IPI, ele é repassado ao fundo de participação dos municípios, por exemplo. Né? Só para citar aquilo que a gente chama de parte do dinheiro que é carimbado, que já tem um destino pré-estabelecido. Bom, como falamos, a reforma tributária foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também foi encaminhada ao Senado, mas ainda não há um consenso sobre o ritmo de tramitação da proposta. Alguns senadores querem análise mais rápida, outros defendem mais debate. Vamos acompanhar isso. O principal objetivo da reforma tributária é simplificar a cobrança dos impostos no país, mas os senadores ainda divergem sobre o ritmo de tramitação da proposta. Alguns acreditam que a reforma deve ter uma discussão e votação rápida na casa. A disposição do presidente Pacheco é que aqui ela seja célere, rápida designação de relator, debate, 2 ou 3 debates no máximo na Comissão de Assuntos Econômicos, apreciação na CAI e votação antes de novembro. Para outros senadores, a reforma tributária deve ser discutida com mais cautela e analisada sem pressa. Vai ter uma tramitação razoável para a gente poder apensar vários projetos que estão aqui também, né, de simplificação, de mudanças de alíquotas, de isenções. Então, isso nós vamos fazer um trabalho aqui, já está sendo constituído o grupo de trabalho na CAI, faço parte, inclusive, para que a gente possa discutir essa matéria. Aqui a oposição está pronta para chamar em audiências públicas, pedir os estudos da Receita Federal, né, os impactos tanto sobre a arrecadação da Receita quanto sobre o cidadão, o contribuinte. Bom, Fabrício, existe toda essa discussão que a gente já está falando aqui, do Senado e tudo mais, né, da aprovação ou não. Existe um prazo para aprovação disso tudo? Ou se não, cai por terra ou não? Não tem um prazo, né? O texto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2 turnos, conforme prevê a lei, porque vai mudar o texto constitucional, como eu havia falado. E o Senado ele vai fazer a aprovação também em 2 turnos, tendo lá 3/5 necessários. Dos 81 senadores, 3/5, acho que dá 54 senadores, se não me engano, fazendo a conta de cabeça, acho que é isso, né? 57, 54 senadores, né? Então precisam lá os 54 senadores
votarem favoravelmente ao texto. Estava em discussão a possibilidade de haver um fatiamento da reforma tributária para várias comissões diferentes, mas se forem feitas alterações, o texto volta para a Câmara para uma segunda sessão de aprovações. Então, em princípio, parece que o Parlamento não quer isso, porque o mais difícil, de fato, é passar pela Câmara, que são 503 senadores, se não me engano, deputados, se não me engano, e aí o mais difícil já foi feito, e é por isso que os senadores, eles, entendendo a necessidade da aprovação, eles querem fazer a aprovação mais ou menos dentro daquilo que o texto já está aprovado, com, sei lá, mínimas alterações, se há que vai haver alguma alteração. A discussão que está sendo feita aqui no VT que nós assistimos é sobre a celeridade da aprovação, porque, assim, independentemente de ser aprovado este ano ou não, que aí é muito mais uma questão política do que uma questão econômica de fato, se for aprovado esse ano, isso é uma vitória para o governo. Né? Se a oposição empurrar mais para frente, dificultar a tramitação, isso aí representaria, em princípio, uma derrota para o governo, aí vira aquele jogo, uma disputa política. Um jogo político. É um jogo político, né? Faz parte do sistema democrático que nós vivemos, né? Mas, assim, como há uma pressão muito grande da sociedade como um todo para que haja aprovação, é pouco provável que haja um alongamento dessas discussões. Exatamente. E é mais provável que seja aprovado dentro do prazo que o senador Randolph lá estava dizendo, que era até novembro. Possivelmente vai ser até novembro. Até para a gente encerrar, quais setores serão mais afetados positiva e negativamente com a reforma tributária? Objetivamente falando, a indústria tende a ser menos afetada, tende a ser mais beneficiada, inclusive porque há uma demanda por parte da indústria, principalmente a indústria de bens com alto componente tecnológico, de alto valor agregado, porque esses setores eles têm uma carga tributária muito elevada. Tá? Então, é de se esperar que haja uma redução dessa carga tributária, até para afetar menos, por exemplo, a competitividade do Brasil, com relação aos produtos que vêm do exterior para cá. Até em âmbito internacional. Até em âmbito internacional, você poder produzir um bem que chega no exterior com um preço muito mais competitivo. Então, esses bens de alta tecnologia e tudo tendem a ser melhor favorecidos com uma redução da carga tributária. E, objetivamente falando, o setor de serviços tende a ser onerado, porque hoje o setor de serviços praticamente não paga tributo. O fato é esse. O setor de serviços, principalmente as empresas que são mais diluídas, digamos assim, dentro dos municípios, o ISS-QN muitas vezes não chega a alcançar essas empresas. Então, efetivamente, os serviços, e assim, isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro você tem essa redistribuição, né, e os serviços acabam, quando você tem um tipo de reforma desse tipo, os serviços acabam sendo um pouco mais onerados. Na agropecuária, espera-se que os produtos que cheguem à mesa do consumidor sejam menos onerados, até porque a população de baixa renda é a população que consome menos, mas aí é uma esperança que eu tenho que os produtos que efetivamente, mesmo da parte de alimentação, que causem mais males à saúde, por exemplo, os agrotóxicos, os produtos superprocessados, os que contêm muita açúcar. Eu estou falando assim da base, né, desses produtos que advêm da agropecuária e que são vendidos como alimentos, que hoje eles não são tão tributados como deveriam. Aí é um desejo meu que as comissões elas onerem um pouco mais esses tributos para que os produtos mais naturais, os legumes, eles tenham menos tributação para favorecer a saúde, até porque a agrotóxico, por exemplo, é uma bomba relógio, né? Isso vai explodir lá na frente na saúde pública. Né? Com certeza. Bom, Fabrício, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora para nós aqui, deu uma aula para nós sobre essa questão da reforma tributária, agradecido mesmo de coração. Obrigado, me chame quantas vezes precisar, estou sempre à disposição. Pois é, e a gente encerra por aqui o Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser discutido aqui para você. Até lá.